Uma doença, às vezes, silenciosa, que até por isso é preciso atenção. Dados oficiais mostram que a trombose atinge 1 em cada 1.000 pessoas, mas especialistas acreditam que esse número seja até 3 vezes maior. É esse o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para falar mais sobre esse problema que afeta principalmente as nossas pernas, está aqui conosco a médica angiologista e especialista em cirurgia vascular, Juliana Biagioni. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, primeiro vamos falar o que é esse problema, o que é a trombose. Existe mais de um tipo da doença? A trombose, como você mesmo falou, é mais comum em membros inferiores. Então, é um coágulo que se dá dentro da veia do membro inferior. Aí, esse coágulo dificulta a circulação, o retorno venoso do sangue do pé de volta para o coração. Mas pode acontecer esse coágulo em qualquer vaso, em qualquer veia do corpo. De qualquer parte do corpo? De qualquer parte do corpo. Tem mais de um tipo? Formas mais graves, mais simples? Existem formas mais graves que podem trazer consequências até fatais. E existem aquelas formas mais brandas, que a pessoa pode nem sentir sintoma ou não apresentar nenhum sinal. Agora, a gente falou, né, que os especialistas, vocês acreditam que o número de pessoas afetadas seja 3 vezes maior do que o dado oficial. Por que isso? Isso acontece porque muitas vezes a pessoa sente um pouquinho de dor apenas, a perna incha um pouquinho, ou não sente nada, uma doença silenciosa. E aí ela não procura um médico para saber o que está acontecendo. E aí a proporção que a gente tem fica menor, fica aquém. Algum problema também no diagnóstico? Alguma dificuldade para se diagnosticar? Atualmente, os exames são bem eficientes, são bem eficazes. A gente tem um exame de imagem, que é o duplex scan, que olha para a gente se tem o trombo ou não. E tem alguns exames que podem excluir a doença. A gente está na dúvida se tem ou não tem, a gente faz um exame de sangue e descobre, fala, não, ela não tem a trombose. Às vezes pode não aparecer no exame, mas aí se for bem parecido, se a pessoa tiver realmente com sintomas muito característicos da trombose, a gente pode repetir o exame e muitas vezes dar o diagnóstico. Pois é, a senhora falou dos sinais característicos da doença. Quais sinais são esses? A pessoa pode apresentar, geralmente em apenas um membro, né, num membro inferior, um inchaço, um empastamento, que a perna fica endurecida, uma dor importante, a perna pode ficar mais avermelhada, uma coloração diferente. Isso pode ser em apenas uma região da perna, só embaixo, só em cima, só em uma? Pode. Dependendo da extensão da trombose, ela vai manifestar com mais exuberância ou não. Então, se for uma trombose pequenininha, os sintomas serão menores, um inchaçozinho, às vezes, só no pé, bem discreto. Se for uma trombose extensa, pode ser um inchaço na perna inteira. Agora, então, é importante, então, mesmo a esses pequenos sinais, prestar atenção, ver se ele desenvolve outras coisas, não é isso? Não precisa nem esperar para ver se vai desenvolver alguma coisa. Notou alguma alteração, notou um inchaçozinho, uma dor, a perna ficou diferente, deve procurar um especialista. Porque quanto antes se iniciar o tratamento e se iniciar os cuidados que são necessários, melhor. Menor é o risco de consequências mais graves. Com certeza. Agora, tem um tempo, ela pode se agravar ou em tantos dias, se isso, né, fosse se alongando, essa espera? Porque às vezes você sente uma dorzinha, não é nada, vou esperar amanhã. E aí, quanto tempo é possível ela se desenvolver? Se observar que aquela dor está diferente, nunca sentiu, a perna está diferente, assim que sentir, deve procurar. Não esperar. Não esperar. Porque o tempo que a gente fica sem tratamento pode piorar. Os primeiros meses após uma trombose, a trombose aguda, a gente pode ter outras tromboses. O risco é maior de ter outras. Então, quanto antes a gente tratar, a gente está prevenindo novas tromboses e evitando as consequências mais graves. Que são quais consequências mais graves essas? Desde um inchaço que não melhora, a pessoa vai ter que conviver com aquilo, até uma síndrome pós-trombótica, que a gente fala, quando a pessoa fica com varizes na perna, podem ser varizes calibrosas, e outras consequências, tipo uma embolia, quando o coágulozinho solta da veia, vai navegando pela nossa circulação e pode parar em qualquer lugar da circulação, em qualquer lugar do nosso organismo. A gente escuta falar muito, e é temerosa, a embolia pulmonar. Sim. O coágulo para numa artéria do pulmão, causando algum desconforto, uma tosse, uma dor no peito,
ou até ser fatal. Pois é, pode levar à morte, Pode. né? É um perigo, tem que olhar mesmo. Agora, o que provoca? Quais são as causas do próprio paciente, causas externas que podem levar ao aparecimento da trombose? A gente tem diversos fatores de risco para a trombose. Existem fatores de risco hereditários, são trombofilias hereditárias, então a pessoa já tem aquilo nela, tem que ficar atento. E existem as trombofilias adquiridas, que são alguns fatores na nossa vida que podem aumentar esse risco. Por exemplo, o sedentarismo, ficar muito tempo parado na mesma posição, você trabalhar o dia inteirinho sentado ou o dia inteirinho em pé, sem movimentar, sem subir e descer uma escada. O tabagismo também pode influenciar. O sobrepeso, porque o sobrepeso dificulta o retorno do sangue para o organismo, então o sangue fica parado ali na perna, trazendo um risco maior de trombose. Uma pessoa que faz uma cirurgia mais extensa, como por exemplo uma cirurgia ortopédica. Pessoas acamadas, porque estão lá sem movimentar as pernas. São fatores que a gente tem que ficar atento. Uma pessoa que já teve trombose tem um risco maior de apresentar outra. Agora, você falou hereditária, a mãe às vezes tem que ficar alerta. A mãe pode ter tido, algum parente de primeiro grau na parente família. próximo, não precisa ser necessariamente direto. Isso, e a pessoa pode também ter alguns outros indícios que não são uma trombose, que já falam pra gente que tem alguma coisa ali que está alterada na genética. Por exemplo, abortos de repetição podem ser por causa de trombofilia, então tem que ficar atento. Com certeza. Agora, relacionado a fatores externos, viagens de avião, por exemplo, né, tem até alguns especialistas que aconselham dar uma voltinha em viagens muito longas, pode provocar também? Pode sim, porque a pessoa fica muito tempo parado, tanto em viagem de avião, em viagem de carro, Qualquer de ônibus. Nada de avião é pior, porque a gente desidrata mais, então tem que ficar mais atento. Quando o médico prescrever usar o anticoagulante, em alguns casos específicos, usar a meia compressiva e essa caminhadinha, movimentar as pernas ao longo do voo e hidratar bastante. Quando for de carro ou de ônibus também tentar descer, Se dar uma paradinha? possível, parar, não fazer aquela viagem longa sem parar, sem movimentar. Ok. Agora, a doença vem crescendo, a gente está falando aí de um número de 1 para cada 1000 pessoas oficial, mas que pode ser 3 vezes maior. Os casos de trombose vêm aumentando? Tem um motivo para isso? Na verdade, está se diagnosticando mais, né? A gente agora tem exames mais eficazes que elucidam para a gente melhor o diagnóstico e cada vez a gente apresenta mais cirurgias, né? As pessoas ficam mais propensas a esses fatores de risco e aí apresentam mais casos de trombose. No caso da trombose diagnosticada, qual que é o tratamento, doutora? Ou quais são os tratamentos, as opções de tratamento? Existem diversos tratamentos dependendo do grau e de onde que foi aquela trombose. Então, o mais rápido possível procurar o especialista, o cirurgião vascular ou o angiologista, e ele vai orientar direitinho. Pode ser que ele passe o anticoagulante, pode passar a meia compressiva, o repouso inicial. No primeiro período da trombose, a gente deve ficar de repouso, deitado com as pernas mais elevadas. Depois vai ser indicado uma atividade física, mas no momento correto. E existem casos que são necessários as cirurgias. Aí o médico vai saber orientar direitinho qual que é o melhor tratamento. Tá certo. Agora, a que outras doenças ou problemas circulatórios a gente também tem que prestar atenção? Existem várias doenças que a gente deve prestar atenção. Podem até não trazer uma consequência mais grave, mas vão atrapalhar a nossa qualidade de vida. Sim. Né? Então, uma doença frequente que incomoda bastante, tanto funcionalmente, porque traz queimação, dores nas pernas e até o inchaço também, são as varizes, a insuficiência venosa crônica, que também é mais frequente em mulheres, mas os homens também são acometidos. E essas doenças, as varizes, elas estão sempre presentes na vida da gente. Mesmo a gente tratando, elas não têm cura. Então, o mais importante é a prevenção. Com certeza. A gente tem que sempre cuidar, fazer atividade física, evitar o sedentarismo, evitar a alimentação inadequada. Existem as doenças também arteriais, as doenças arteriais periféricas, por exemplo, os infartos, os derrames cerebrais, que são os AVCs, que são as doenças arteriais que estão ligadas à aterosclerose.
tem também as formas de prevenção. Claro. Além de consultas periódicas com um especialista, a gente deve cuidar da alimentação, fazer uma atividade física correta e ficar sempre com a qualidade de vida em dia. Isso vale para qualquer doença circulatória? Qualquer doença circulatória. Então, doutora, para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse um alerta aí, né? São doenças que às vezes silenciosas, às vezes a gente acha que não é nada, que é uma bobagem, mas tem que olhar e tem que se cuidar para não deixar acontecer, não é isso? É isso mesmo, a gente tem sempre que pensar na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Todas essas doenças e outras doenças podem ser prevenidas com cuidados básicos, com hábitos de vida. Então a gente tem que, desde agora, começar a pensar na nossa atividade física, no nosso dia a dia, na nossa postura do trabalho, na alimentação correta, evitar comidas gordurosas, aqueles alimentos muito pesados e priorizar frutas, verduras, legumes, pensar no nosso peso, evitar o sobrepeso para ter uma vida longa e saudável. Saudável no geral, não só para as doenças circulatórias. Tá certo. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui, doutora Juliana. Obrigada. O Horizonte Notícia, a entrevista fica por aqui. Hoje conversamos sobre os riscos da trombose. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.